Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar juntos no salmo mais famoso de toda a Bíblia, principalmente quando o assunto é proteção, livramento, socorro. Esse é o salmo, gente. Na minha Bíblia King James, nessa tradução que eu estou fazendo os vídeos sobre os salmos, este salmo ele carrega um título lindo: sob a eterna proteção de Deus. Olha só que título. E aí, você já está imaginando qual que é esse salmo? Então vai lá, pega a sua Bíblia, vem acompanhando comigo, porque, gente, esse estudo é magnífico. É magnífico aprender, gente, desse salmo que o Senhor deixou para nós, dessa oração belíssima. Bom, mas deixa eu falar, qual que é o salmo, gente? Eu estou falando sobre o Salmo 91. Sim, este salmo realmente, gente, é o mais famoso. E é uma oração que a gente pode contar. A gente pode contar com essa oração, porque ela é maravilhosa. Ela desperta em nós, sabe, gente, uma conexão profunda com o Senhor quando a gente se coloca nas mãos dele, tá? Então vem comigo, tá, gente? Fica aqui até o final. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, assim como eu, sabe? Estou aprendendo e vou aprender ainda mais agora, né? Porque é sempre assim, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente repete, mais a gente aprende. Mas, vem cá, você já se perguntou ou já parou para pensar quem que escreveu essas palavras? E em que momento também da história elas foram geradas? Gente, pare e pensa. Embora, sabe, o Salmo 91, ele não tenha o nome do autor no topo do Salmo, como na maioria dos outros salmos, a tradição judaica e muitos estudiosos acreditam que ele foi escrito por Moisés. E eu, gente, acredito, eu tenho certeza absoluta que esse salmo foi escrito por Moisés, devido às minhas pesquisas e meus estudos, certo? Então eu quero te convidar a imaginar o seguinte contexto. O povo de Israel estava caminhando pelo deserto, certo? Um lugar, gente, de extremo calor durante o dia e aquele frio congelante à noite. O deserto é assim. Mas durante o dia o Senhor fornecia e se manifestava em uma forma de uma nuvem para ajudar eles com esse calor. E à noite ele se manifestava por meio de colunas de fogo para ajudar eles com esse frio. Porém, nós não podemos descartar que o deserto é um lugar de muitos perigos. Gente, o deserto é um lugar cheio de escorpiões, de serpente. E falando do povo de Israel, eles tinham que pensar e se preocupar com os exércitos inimigos. Fora as ameaças constantes de pestes e doenças. Então esse é o contexto. Foi no meio desse perigo real e da vulnerabilidade, gente, que essa oração poderosa nasceu. Ela não é uma poesia de laboratório, uma simples poesia, gente. Ela é um clamor de sobrevivência e de fé absoluta. Você entendeu? Por isso, o que eu tenho para te dizer? Prepare o seu coração, porque nós vamos ler e analisar versículo por versículo a profundidade dessa promessa deixada para nós, tá bom? Então pega lá a sua Bíblia e vamos juntos. Vamos lá, versículo 1. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Gente, tem algumas traduções que falam assim: aquele que habita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu também gosto muito dessa tradução. É magnífico esse primeiro versículo, gente, porque olha só, você reparou que a promessa não é apenas, sabe, para quem visita a igreja ou para quem se lembra de Deus só na hora do aperto? É para quem habita.
ou seja, que mora, quem faz a presença de Deus a sua casa. O esconderijo, gente, era o Santo dos Santos no tabernáculo, o lugar mais íntimo. Então, meus queridos, presta bem atenção nisso. Quem mora perto de Deus fica tão colado a Ele que a própria sombra do Pai o cobre e dá descanso. Tá, gente? Inclusive em João 15:4 fala o seguinte: permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Ou seja, nós somos o lar. Nós somos o lar, gente, de Deus, do Pai, de Jesus e do Espírito Santo. E a gente precisa fazer, sabe, de tudo para permanecer no Senhor, tá bom? Versículo 2. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Gente, toda a confiança, não é parte, é toda. Aqui Moisés, ele traz para o lado pessoal. Ele não diz apenas Deus é grande. Ele diz, Ele é meu refúgio. Por isso, meus queridos, quando o medo bater aí na sua porta, você precisa abrir a sua boca e declarar quem Deus é para você. A sua palavra dita com fé tem poder. Você sabe disso. Você sabe. Então comece a fazer isso. O nome de Jesus é poderoso. Provérbios 18:10 diz: Torre forte é o nome do Senhor. A ele corre o justo e está seguro. Então você pode usar o nome do Senhor. Você pode contar com o nome de Jesus. Diga um glória a Deus aí. Glória a Deus por isso. Nós podemos contar com o nome de Jesus. Certo? Vamos lá, versículo 3. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Gente, em algumas traduções está assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é o laço do passarinheiro, gente? É aquela armadilha armada às escondidas, entendeu? É a fofoca, aquela fofoca, sabe? Maldosa, a rasteira no trabalho. Gente, é a cilada do inimigo que você não está vendo. E o que é essa peste perniciosa, ou no caso aqui da minha Bíblia, a praga mortal? São as doenças e os males invisíveis. Deus está dizendo: o que tentarem fazer contra você em segredo, eu vou quebrar. Eu vou quebrar. Você está entendendo o poder de Deus nessa oração de Moisés para nós? Gente, no Salmo 124:7, que nós ainda iremos estudar, fala o seguinte: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Está escrito assim. Ou seja, confirmando isso, o Senhor, Ele vai quebrar. Ele vai quebrar tudo que estão armando pelas suas costas, desde que você caminhe com Ele, desde que você coloque tudo nas mãos dEle e dependa dEle. Você está entendendo? Eu oro para que o teu entendimento seja aberto em nome de Jesus, que você receba essa palavra como se fosse o próprio Senhor falando a você, no seu coração, te despertando os teus olhos, os seus ouvidos e a sua língua, a sua boca. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Versículo 4. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Uau! Uau! Gente, que imagem linda e terna. Imagine a imagem. Deus, ele se compara aqui a uma ave mãe, que quando vê o perigo ou uma tempestade, abre as asas e esconde os filhotinhos debaixo do próprio corpo. É um abraço de proteção. E a sua verdade, que é a sua palavra, é o escudo que bloqueia as mentiras que o mundo tenta colocar na sua cabeça. Se desperte. Se desperte.
Nem todo pensamento é verdadeiro na sua mente, tá? Nem tudo que as pessoas falam são verdades. Sempre busca aqui, ó, na palavra do Senhor. Busca, você vai ter a resposta. Tudo você encontra aqui nesse manual de vida que o Senhor deixou para nós. E eu me lembro, gente, que Jesus usa uma mensagem, sabe, muito parecida com essa expressão aqui em Mateus 23, 37, quando ele chora por Jerusalém, querendo juntar o povo como uma galinha junta os seus pintinhos. Entendeu? É assim que Deus é. Busca o Senhor como seu refúgio. Entra debaixo das asas dele. Entra, a asa está aberta. Você que precisa ir. Você que precisa buscar. Versículo 5. Vamos lá. Versículo 5. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Gente, em algumas traduções fala: não terás medo do terror da noite e nem da seta que voa de dia. Agora pensa aqui comigo. O medo tenta nos paralisar 24 horas por dia. O terror da noite, gente, pode ser os pesadelos, a ansiedade na insônia, os assaltos. A seta que voa de dia podem ser os ataques diretos, as más notícias que chegam no meio do nosso expediente, no meio do nosso dia. Deus promete para nós, diante de tudo isso, uma paz que blinda o seu coração contra o medo do amanhã, contra qualquer medo. Vocês estão entendendo? Em Filipenses 4:7 fala dessa paz. Se trata da paz de Deus, que excede todo entendimento. Ela guardará os vossos corações, está na palavra do Senhor. Quem confia no Senhor é como os montes, nunca vão se abalar. Como os montes de Sião não se abalarão, gente. Sabe? Então, não significa que você não vai chorar, que você não vai buscar os pés do Senhor, que você não vai se derramar. Vai. Mas quando você está ali prostrado nos pés do Senhor, Ele está ali com você, você não está sozinho. E Ele vem e acalma você diante daquela tempestade. Ele vem te dar uma paz, sabe? Você descansa nele, gente. Você descansa nele, entendeu? Versículo 6. Vamos lá. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Caraca, gente. Nem da peste que se anda na escuridão, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. É praticamente isso. Isso é uma outra tradução. Gente, no deserto, as epidemias vinham sem aviso. Espiritualmente falando, há males que trabalham no silêncio. Você sabe disso. Na escuridão. Planos, sabe? Planos do inimigo levantados sobre você, sobre a sua casa, sobre seus filhos. Não esqueça, existe um mal que anda em derredor, buscando aquele que ele possa tragar. E as tragédias, gente, que acontecem à luz do dia também existem. Mas a gente não pode esquecer dessas que estão ali, ó, sendo manipuladas e calculadas pelo inimigo. Mas, presta bem atenção, para quem está no esconderijo, o horário, a força do problema não importam. A imunidade espiritual está ativa. Onde que é esse esconderijo? O esconderijo do Altíssimo. Tem um lugar para você onde você pode se esconder. É na presença do Senhor. Lá o inimigo não habita. Lá o inimigo não tem poder. No esconderijo do Altíssimo, o Senhor dá para nós esse lugar, gente, esse lugar. Em Isaías 54:7, que eu terminei de estudar há pouco tempo, fala o seguinte: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, não vai prosperar. Nenhuma ferramenta armada e preparada para te derrubar. Se você anda com Deus, não vai, gente. Não vai ser lançado em terra, em nome de Jesus, todas elas. Posso ouvir um amém de vocês? Amém. Amém, Senhor. Por isso,
Amém, gente? Significa sim. Significa sim, tá bom? Vamos lá. Versículo 7. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Uau! 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a você. Por quê? Este é um dos versículos mais fortes da Bíblia. Ele nos mostra, gente, que mesmo quando o mundo ao derredor estiver desabando, a crise econômica apertando as pessoas desistindo, Deus é poderoso para criar uma linha de proteção ao seu redor, ao meu redor. A estatística humana não define o futuro de quem tem uma aliança com Deus. Entendeu? Não adianta, tem gente que está aí culpando tudo e todos, mas caminha com o Senhor. Caminha com Ele que você vai perceber que tudo fica mais leve. Caminhar com Deus te dá uma segurança para dar o próximo passo e para ir para frente. Senão, às vezes a gente só vai para o passado. Em Josué, gente, 1:9, está registrado: não mofes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quando você caminha com Deus, você não está sozinho, nunca. Nunca você fica sozinho, entendeu? Versículo 8, meus queridos. Vamos lá. Versículo 8. Acompanha aí comigo, hein? Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Caraca, né? Em algumas traduções fala: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Ou seja, gente, você não precisa tentar se vingar. Eu sempre falo isso. Você não precisa tentar se vingar de quem te fez mal algum. O salmista Moisés, ele diz que a justiça pertence a Deus, pertence a Ele. O seu papel é apenas descansar e observar. No tempo certo, Deus ajusta todas as contas da história. No tempo certo. Quantas vezes eu presenciei isso? Quantas vezes eu vi o Senhor lutando por mim, porque eu fiquei lá, aguentando, quieta, orando nos pés dele, dependendo dele. Quantas vezes eu vi isso na minha vida, gente? Muitas vezes, eu posso te garantir. Se você nunca experimentou, experimenta isso, tá? Em Romanos 12:19, deixa bem claro, gente: não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, além disso, meus queridos, vamos obedecer Deus, porque depois você faz tudo pelas suas mãos, o negócio fica pior e ainda você vai lá reclamar com Ele, certo? Sendo que Ele está falando: quem mandou você mexer? Quem mandou? Abre os seus ouvidos, abre os seus olhos. O pior cego é aquele que não quer ver, o pior surdo é aquele que não quer ouvir, tá bom? Versículo 9. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Caraca, gente. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Glória a Deus por isso, gente. É o lugar que eu busco todos os dias da minha vida. O Salmo aqui, ele faz um eco, lembrando o motivo de tanta segurança. A palavra-chave se repete: habitação. Não adianta querer os benefícios do versículo 7, né, que eu li aqui para você: ainda que caiam 1000 ao meu lado, e ainda que caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Não adianta querer o benefício desse versículo 7 se você não praticar a decisão do versículo 9. Fazer de Deus a sua habitação é decidir consultá-lo antes de tomar decisões e alinhar sua vida com a vontade dele. É chegar no Senhor e falar: Pai, olha tudo isso, o que é para eu fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Sabe como você consegue saber essa resposta? Pense como que Jesus faria isso, como que Jesus agiria aqui. Você vai saber a resposta de como você tem que se comportar nisso. Você vai saber.
entendeu? Gente, em Efésios, olha como eu amo Efésios, capítulo 3, 17, fala isso assim, ó, que isso precisa acontecer, isso que eu falei para vocês, de estar com Deus, buscar Ele, sabe, fazer acontecer essa sua conexão com Ele por meio da habitação na presença do Senhor. Que isso precisa acontecer para que Cristo habite pela fé nos nossos corações. A gente tem que buscar, confiar nele, para que tudo isso aconteça, para que Cristo venha pela fé nos nossos corações. Vocês estão entendendo o poder de uma coisa levando a outra? Exatamente. Versículo 10. Nem o mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Gente, a tenda que representa a sua casa, a sua família, o seu casamento. Deus coloca uma cerca de proteção ao redor do seu lar. Pode até haver barulho de fora, do lado de fora, a tempestade pode bater na janela, estremecer a casa, mas o mal não tem permissão para entrar e destruir a sua família, a não ser que você dê. A não ser que você fique abrindo portas e janelas para o mal permanecer, entrar, brechas, não precisa nem abrir. Uma porta não, pode ser um negocinho desse tamanhozinho. Agora, se você andar corretamente, se livrar das coisas erradas, fechar as janelas, fechar as brechas, é o que está em Atos aqui, que eu anotei, 16:31, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O problema é que tem muita gente que até acredita em Deus, mas não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer caminhar com Deus, não quer servir Deus, não quer, né? Então, acorda, gente, porque vale muito mais a pena você caminhar com o Senhor do que andar sozinho por esse mundo que jaz no maligno, tá bom? Versículo 11. Porque a seus anjos, eu amo esse versículo, ele dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Chega até a me dar um arrepio no meu corpo. Como que é bom sentir a presença do Senhor. Como que é bom sentir a presença do Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pelos anjos que o Senhor me envia. Gente, você não está sozinho? Deus mobiliza o exército celestial por sua causa. Ele dá ordens específicas para os anjos. Cuidem da vida dele, protejam os passos dela. Quando você sai de casa para trabalhar, os anjos vão na frente limpando o caminho. Vão cuidando dos seus filhos, do seu marido, de você. Sabe, daqueles que você ama. Olha, gente, em Hebreus 1:14 fala o seguinte. Ele afirma que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Nós, gente, nós somos essas pessoas. Somos nós. O que você sente em relação a isso? Pare e pensa. Fala se não é o amor do Pai sobre nós. Fala se você não sente isso. Está na palavra dele. Está na palavra dele, minha gente. Versículo 12. Com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Está falando aqui dos anjos ainda. A pedra aqui, gente, representa os pequenos obstáculos do dia a dia, que tentam nos fazer cair no pecado, no desânimo, até nas frustrações. Deus é tão detalhista que ele se importa até com o seu pé não bater numa pedra. É cuidadoso, gente. Ele é cuidadoso. E ele manda os anjos para ajudar a gente a desviar dessas pedras. Entendeu? É muito cuidado do Pai. Em Gálatas 6:9 fala: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.
Então a gente precisa buscar um ânimo no Senhor, caminhar com Ele, entendeu? Porque vai chegar um momento em que nós vamos colher as coisas boas do que nós mesmos plantamos, que o Senhor nos ajudou a regar, tá bom? Versículo 13. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Uau, gente, meu Deus. O leão representa o inimigo que ataca com força, e o rugido representa o medo, a opressão. Sabe, a áspide aqui, uma cobra venenosa, sabe, a cobra representa o ataque sutil, o veneno da traição, da inveja, da calúnia. Deus não diz que esses animais não vão aparecer. Às vezes você está vivenciando isso aí agora na sua vida, tá? Mas Ele diz que você vai andar por cima deles. Você recebeu autoridade para vencer. Tá? Se desperte para isso, você recebeu autoridade. Em Lucas 10, 19 fala: Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Está na palavra de Deus. Usa o seu poder. Usa a sua fé inabalável no Senhor. Acredita no poder do nome de Jesus. Tá bom, gente? 14, estamos acabando. Porquanto Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Uau, né, gente? Em algumas traduções está assim, ó: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em reino alto, porque conheceu o meu nome. Agora eu peço para você atenção. Do versículo 14 ao 16, a voz muda. Não é mais Moisés falando de Deus, é o próprio Deus falando de quem confia nele. Deus olha para você e diz: porque você me amou, porque você me ama e conhece o poder do meu nome, e conhece o meu nome, eu mesmo vou te arrancar desse problema e te colocar no lugar alto, seguro, onde o inimigo não te alcança, onde o inimigo não pode tocar você. É assim que o Senhor fala. Em 1 João 4,19 fala o seguinte: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então você já é amado. Mesmo que você não sinta, você já é. O Senhor, Ele ama você do jeitinho que você tá aí. Só que Ele te ama tanto, que Ele te ajuda a ser melhor. Entendeu? Ele faz você abandonar as coisas que fazem mal para você. E Ele começa a te conectar com a sua essência, quem você realmente nasceu para ser, com quem você realmente nasceu para ser. Entendeu? Versículo 15. Ouça a voz do Senhor. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe, estarei sempre com ele. Nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Em algumas traduções está como, olha, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. É a mesma coisa, mas são palavras incríveis, vamos falar a verdade. Gente, que promessa linda, fantástica. Deus não promete uma vida sem lutas. Ele diz que está conosco na angústia. Quando o choro vem, Ele senta do nosso lado, gente. Ele senta aqui do nosso lado. Oh, Senhor, como é bom saber que o Senhor está aqui comigo. Sabe? Mas, gente, Ele não nos deixa lá só chorando. Ele nos tira da angústia e muda a nossa história, para que o nome dele seja glorificado. Quando foi a última vez que você glorificou o nome do Senhor? Quando foi? Você já parou para pensar quando foi? Então, em Jeremias 33:3, que eu também terminei de estudar há pouco tempo, que agora eu estou estudando Ezequiel, gente. Fantástico.
E em Jeremias 33:3 fala o seguinte: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós precisamos, clamar ao Senhor, buscar Ele, conversar com Ele, e Ele vem e nos ajuda, Ele vem e nos restaura, entendeu? Versículo 16, gente, e o último. Eu contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim diz o Eterno. Em algumas traduções está lá, fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Bom, meus queridos, o que eu posso dizer para vocês aqui? Que Deus, Ele fecha o salmo prometendo uma vida cheia, completa e longa, fartura de dias e a garantia mais importante de todas, a salvação eterna. É isso que o Senhor está prometendo para nós. Eu agarro nessa promessa e não vejo a hora de poder ver a face do meu amado e não vejo a hora de poder estar com o Senhor. É o selo, gente, que a nossa história não termina nesse mundo aqui de dores, mas na eternidade com Ele. Em João 3,16, isso se afirma porque está escrito: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, 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 amém. Glória a Deus por isso. Mas, meus queridos, para nós levarmos esse salmo, do papel para a nossa vida real, nós precisamos praticar, no mínimo, 3 atitudes simples, todos os dias. Eu falo isso para você. Nós precisamos, tá? Então, qual que é a primeira? Mude-se agora. Mude-se agora para o esconderijo junto com o Altíssimo. Busque uma intimidade diária. Não seja um visitante na presença de Deus. Não. Tire os primeiros minutos do seu dia para falar com Ele. Para ler a palavra e colocar a sua vida sob a direção dEle. Habitar no esconderijo do Senhor exige constância, construção. 2. Use a sua boca para declarar a fé. Confessa, Você precisa aprender a confessar ao Senhor. Para de profetizar a derrota sobre a sua vida, sobre a sua saúde, suas finanças, sobre esse problema aí que você está enfrentando. Faça como o versículo 2, abra a boca e diga: o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. Mude o tom da sua conversa. Isso é todo dia, gente. Todo dia a gente precisa olhar para o poder no nome do Senhor. Descanse. 3, descanse na fidelidade dele. Deus é fiel. Faça uma entrega total. Quando o 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita começarem a acontecer na economia ou nas notícias ou nos problemas, lembre-se de que a sua segurança vem do alto. Recuse-se a viver sobre o império do medo. Creia no poder do nome do Senhor. Vá para o esconderijo do Altíssimo, onde ninguém, nada de mal pode tocar. Confie no Senhor. Coloca tudo nas mãos dele de uma forma como você nunca fez na sua vida e veja e observe que você nunca mais você vai ser o mesmo. Não vai, gente. Nunca mais você vai ser o mesmo. Bom, agora eu gostaria muito de fazer aqui sobre o Salmo 91 junto com você uma oração final. Uma oração para você se conectar profundamente com esse salmo. Se você puder, feche os seus olhos agora aí e receba essa oração. Se você não puder, ouça ela com todo o teu amor, com todo o teu coração, se você não puder fechar os olhos, tá? Receba ela assim mesmo, no seu coração, meu querido e minha querida. Em nome de Jesus. Vamos lá. Pai querido, Deus Altíssimo e Onipotente, nós entramos agora no teu esconderijo sagrado. Sob as tuas asas protetoras, nós decidimos descansar o nosso coração nesse dia, nessa semana, Senhor, nesse mês, nesse ano, todos os minutos da nossa vida.
Senhor, livra-nos de todas as armadilhas ocultas, de toda peste, de toda doença, de toda seta de desânimo ou medo que tentar nos atingir de dia, Senhor, ou de noite, meu Pai. Nós blindamos a nossa casa, a nossa família e os nossos projetos com a Tua verdade, que é o nosso escudo, sobre o Teu poderoso nome, Jesus de Nazaré. Obrigada, Pai, porque mesmo que o mundo ao nosso redor balance, o Senhor nos mantém de pé. Dá ordens, Senhor Jesus, aos Teus anjos a nosso respeito para nos guardar em cada passo, em cada decisão. Obrigada, Senhor, por isso. Nós te amamos, invocamos o Teu santo e poderoso nome e descansamos na promessa de que o Senhor responde o nosso clamor. Caminha conosco nas aflições e nos coroa com a Tua salvação. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde a nossa mente, o nosso coração, hoje e sempre e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, se esse conteúdo aqui tocou teu coração, como tocou o meu, que tô aqui quente, tô sentindo a presença do Senhor, não esqueça de deixar aí o seu gostei, se inscrever no canal, compartilhar, sabe? Esse vídeo com alguém que está precisando ouvir essa promessa de proteção hoje. Que Deus te abençoe, te guarde sob a sua eterna proteção. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém. Tchau, tchau, gente.